Queremos dar as boas-vindas em nome da equipe de coordenação de professores da nova Escola de Líderes. A gente vai ter um momento posteriormente para apresentá-los a vocês. E eu gostaria de começar logo chamando o Diego Gouveia. Queria que você desse um aplauso ao Senhor pela vida do Diego. Um aplauso no nível da expectativa que você tem acerca do que Deus vai fazer através da vida dele. Que o Senhor, Diego, possa te usar tremendamente nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela recepção. Eu vou começar já pedindo desculpa, porque eu estou recuperando de uma inflamação na garganta. Desde ontem eu estou falando igual adolescente quando entra na puberdade e a voz fica falhando. Minha voz não é essa, tá? Bom que eu tenho uma água aqui para dar uma hidratada ao longo de tudo que eu vou falar. Mas deixa eu começar do começo, né? Meu nome é Diego. Eu não tenho muitas credenciais, não. Sou um crente comum. Eu não sou daqui. Não quer dizer que eu seja um extraterrestre. Não sou daqui, é porque eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. O que eu estou fazendo aqui? Eu me casei com uma juazeirense. Eu a conheci em um projeto missionário no Piauí, que eu fazia parte na época. E aí a gente se casou. Não é o maior dos exemplos, porque a gente casou, a gente não namorou, né? A gente noivou e casou em 240 dias. Desses 240 dias, a gente só se tinha visto 40, então 200 foi eu em BH e ela aqui em Juazeiro. Não é o padrão, mas foi muito bom. E a gente está junto até hoje, tem 8 anos. E aí nós casamos, fomos para BH, ficamos lá durante esses 8 anos e voltamos para Juazeiro agora. Fizeram 4 meses. Tomei um carinho muito especial pelo Nordeste, desde quando eu fazia parte dessa missão no Piauí e principalmente depois que eu casei com uma nordestina, né? Muito diferentes temperamentos, mineiro é ali mais pacato, observador, e juazeirense, nordestino mais arretado, né? É uma boa mistura, né? Essa oportunidade que Deus deu. E como eu falei, sou um crente comum, sou mineiro, sou marido da Érica, que é filha dessa igreja, né? Serviu durante muitos anos na dança aqui. Alguns de vocês devem conhecê-la. Muitos chamavam ela pelo apelido de Loira. Não sei se aqui era assim, mas na família dela não estou na dúvida agora. Eu sou pai do Noah, que hoje tem 5 anos. E sou pai de 2 meninas também, que estão em Belo Horizonte, por causa de um casamento que eu tive antes. Infelizmente ele acabou, mas Deus deu graça e me deu um novo casamento. Tenho uma filha de 17 e uma de 14 e o Noah de 5. Aí você vai olhar para mim, exatamente. Eu estava esperando essa reação. Quantos anos que esse menino tem? É sempre assim. Tem um filho de 17, aí já... Uai. Vocês não falam uai, né? Oxi. Eu tenho 38 anos, estou quase com 40. Eu sei que não parece. Eu não gosto de que eu não pareça ter essa idade. Mas eu vou dizer para vocês que, embora eu sempre me dê aí, 20 e poucos anos, a minha idade
mental e psicológica é de 80. Eu gosto de dizer assim, porque eu gosto de conversar com os irmãos mais velhos da igreja. Eu tenho um prazer muito grande de me aproximar, geralmente, né, frequentemente, dos irmãos que são mais velhos na igreja. Eu acho que eu sou da mesma idade sua, né, Tony? Você tem 38 também? Não. Já passou? Porque eu gosto de me relacionar com os irmãos mais velhos da igreja, os anciãos. E assim, eu não me iludo com as minhas limitações. Eu sou muito sistemático, entre parênteses, chato. Sou bem ranzinza, por isso que eu falo que geralmente eu sou mais... Parece que eu sou velho. Se você me conhece, geralmente aquele idoso mais ranzinza, sabe? Que já não tem muito ânimo para poder... não, menino, sai para lá e me deixa quieto aqui. Eu sou assim. Só que quando você me conhece com mais intimidade. Aqui eu tenho essa liberdade, me sinto muito à vontade aqui. E só a minha esposa sabe o quanto eu sou todas essas coisas, né? Sistemático, ranzinza, porque ela não se impressiona comigo, e glória a Deus por isso, né? A gente acabou de celebrar na sexta-feira, dia 31 de outubro, o quê? Quem sabe? 31 de outubro. Se alguém falar Halloween, eu vou orar com imposição de punho fechado aqui. Reforma protestante, amém? Isso me faz lembrar quando Martinho Lutero ele falou que 1 ano de casamento santificou ele mais do que 10 de monastério. Casamento é uma ferramenta de Deus para dar uma lapidada na gente, né? E a minha esposa não é diferente, ela não se pressiona comigo. Quando eu acho que eu estou abafando, ela fala, baixa a bola aí, que não é isso tudo não. Da igreja lá de Belo Horizonte, Igreja Batista Aprisco, de onde eu vim, continuo dando aula lá. Sexta-feira foi um dia de dar aula lá também, foi uma bênção. Eu também sou músico, eu sirvo no louvor desde meus 14 anos, não na Batista Aprisco, porque ela está fazendo 11 anos hoje, mas antes, em outras igrejas que eu tive oportunidade de servir, desde cedo eu sempre fui envolvido no louvor também. Bom, esse sou eu, não tenho muitas credenciais, como eu disse, não sou ninguém muito interessante, nem tenho muitas coisas às quais me apegar. Eu falo isso de maneira individual porque eu costumo dizer que Jesus estragou a minha vida e graças a Deus por isso. Ele tirou o meu prazer em coisas que o mundo pode tentar me satisfazer. Assim. E foi dolorido? Foi, porque a gente se apega muito às coisas e tem ainda coisas, com certeza, das quais eu preciso me livrar. E Colossenses diz que ele nos desarraigou, né, desse mundo, e arrancar pela raiz é algo que dói. Ele tem constantemente feito isso comigo e graças a Deus por isso, né? Eu creio que é assim com você também. Vamos começar do começo, né? Mas eu consegui aqui no meu planejamento criar uma introdução antes da introdução. Então, me acompanha na minha loucura aqui, tá? Deixa eu falar uma coisa antes. Uma coisa me impressionou aqui. A gente tem esmagadoramente mulheres do que homens aqui hoje. Eu estava ali enquanto a gente estava cantando e quando alguém entrava por ali, mulher, mulher, mulher. Cadê os homens dessa igreja? Isso, levanta a mão as mulheres. Levanta a mão os homens. É uma diferença grande, né? E hoje eu vou tocar um pouquinho nisso também. Porque é esperado de nós sermos exemplos de algo, a gente viver de uma forma que representa ou aponta para a maneira como que Deus determinou que as coisas fossem. E não só nesse momento que eu estou salientando isso, mas no mundo de forma geral, na igreja de forma geral, tem faltado homens. E essa é uma oportunidade para a gente refletir sobre isso também. Isso não estava aqui no meu escopo, não, mas foi algo que me chamou a atenção. E fica aqui um chamado para os homens. Você que é homem, está aqui, chame os homens. Espera-se que eles sejam os líderes inicialmente.
Eu não creio que o homem é superior e a mulher é inferior. Os papéis são complementares, embora cada um tenha papéis diferentes. Mas a presença masculina faz diferença. Deus é pai. E ele enviou um filho, o homem. E ele é o redentor, ele é o marido, ele é o cabeça, né? E tudo isso, quando a gente vive dessa forma, isso aponta para algo que Deus é e para algo que Deus faz. Amém? Hoje é essa aula inaugural da nova escola de líderes, da PIB. Quantos aqui fizeram a antiga? Porque se essa é a nova, teve a antiga. Quantos fizeram a antiga? Amém, boa parte. Talvez a metade, né? Eu não conhecia a antiga. Eu estou aqui tendo a oportunidade de falar na aula inaugural da nova. Eu queria, do mesmo jeito que quando eu pensei em casar, o meu pastor chegou para mim e detonou o que era casamento, só para ver se era isso mesmo que eu queria fazer algo parecido. Abre a sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 3. Enquanto você abre aí, eu já vou hidratar aqui a garganta. Tiago 3, amém? Todo mundo achou? Tiago 3, o verso 1. Eu vou voltar nele depois, lá no final, mas eu queria começar por ele. Vamos ler todo mundo junto? Eu sei que algumas traduções aí, né, da Bíblia são diferentes, mas vamos lá, vamos ler todo mundo junto. Meus irmãos... Amém. Deixa eu ler na minha versão aqui. Meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Que jeito bom de começar uma aula de líder, né? Estou começando falando, não seja um. E por quê? Eu gosto muito de uma frase de um teólogo que viveu no passado, há alguns séculos já, algumas décadas. Ele tinha o costume de falar assim, quem mais Deus usa, mais ele esmaga. O que isso quer dizer? Eu te faço uma pergunta. Você tem ideia do custo de ser alguém responsável em guiar outras pessoas ao caminho e no caminho da retidão, justiça e santidade de Deus? A salvação nos custa nada, nem o preço. Você não precisa pagar nenhum custo pela sua salvação. Mas depois que você é salvo, você entende que para ser um cristão, e ainda mais um líder, vai te custar tudo. Absolutamente tudo. Sua salvação é de graça, pela fé, como a gente aprende com a reforma protestante. Mas para ser um cristão, vai te custar tudo. E por que eu estou colocando te dando um susto logo no início? Para você parar e pensar. Você já calculou o custo do que você está se propondo a se tornar participando dessa aula? Sabe aquela música que tem sido cantada e é uma música maravilhosa? É Ele, por Ele que eu estou gastando. Você pensa quando você canta essa música? Teve muita gente que foi contra, né? Na internet aí. Todo mundo fala o que pensa, né? Mas se é hipocrisia da minha parte cantar essa música, porque lá no fim das contas eu não estou gastando a minha vida, o que eu devo fazer? Parar de cantar a música e continuar sendo um hipócrita? Ou me adequar para que eu possa cantar essa música de maneira honesta? Acho que é a segunda opção, certo? Hoje é a primeira aula da nova escola de líderes e a gente vai começar falando um pouco sobre influência e liderança bíblica. Então vamos começar do início. Aí agora é a introdução. Amém?
isso aqui tem uma diferença de uma pregação, né? Isso aqui é uma aula. Isso aqui não é um culto, porque eu não estou aqui pregando, embora eu fale de coisas que são a partir da palavra de Deus, que eu cite a palavra de Deus e me baseie nela para falar o que eu vou falar. Existe um caráter diferente entre uma pregação e uma aula. E a gente vê que às vezes isso é confundido, né? Ensinar é algo que eu tenho muito mais vocação para fazer do que pregar. Existe uma diferença, né? No seminário, algumas vezes um dos professores é um pastor e no momento de dar aula ele acaba pregando. E o que acontece muitas das vezes, quando você chama algum professor, algum mestre para pregar, ele acaba dando uma aula ao invés de pregar. Pregar no sentido de proclamar a mensagem de maneira mais enfática e tal. Embora na pregação também haja didática e ensino, né? E no ensino também haja esse caráter de proclamação da palavra. Mas hoje é uma aula. E eu vou dar uma aula. Eu quero que você entenda que você não está naquele culto solene que você tem que ficar ali e reverência o tempo todo. E eu gosto de que haja interação enquanto eu estou falando o que eu vou apresentar. Amém? Então vamos começar do início? A gente precisa definir primeiro o que é influência, aprender o que é influência. Quando você pensa em influência hoje, talvez venha na sua cabeça o quê? Influencer digital. Que é, desculpa, uma porcaria. Na maioria dos casos não serve para nada. Na maioria dos casos, quando influencia alguém a fazer alguma coisa, influencia a fazer o que não presta. Né? A gente está cansado de ver isso por aí. Né? E são raras as vezes que alguém realmente influencia algo que realmente vale a pena, né? Algo que realmente que vai servir para a sua eternidade, para o seu bem. E eu confesso que cada vez mais eu tenho me afastado mais de rede social, porque é muito pouco do que se salva ali do feed, né? Aquela enxurrada de coisas, de informação que a gente não precisa, a maioria é cultura inútil, mas algumas coisas salvam ali, né? E a gente precisa saber usar isso para a glória de Deus. Amém? Mas vamos definir o que é influência, onde começou essa ideia, o que significa influência. E a gente sabe o significado, mas muitas das vezes não sabe explicar o que de fato é. E eu quero trazer um pouquinho disso aqui para vocês. Essa ideia de influência, né, é uma adaptação da palavra fluir, né, de derramar, transmitir alguma coisa. Ela começou lá na Mesopotâmia, há muitos séculos atrás, antes de Cristo até. E hoje a gente conhece como astrologia, que é o estudo dos corpos celestes, né? E como que eles influenciam o mundo e tal. Isso é paganismo, tá, gente? Eu não quero aplicar isso e fazer você entender, essa é a verdade. Não é. A gente vai comparar isso depois, tá? E existia um conceito filosófico, né? Que falava algo como assim em cima como embaixo. Que aquilo que acontecia em cima, lá no espaço, influenciava o que está aqui embaixo. Não tem nada a ver com assim na terra como no céu. Não é nada disso. Mas era uma ideia de que os corpos celestes, eles eram vistos não como meros objetos, estrela, cometa passando, planeta. Eles eram vistos como manifestações de divindades que governavam o universo e o destino da humanidade. O Sol, a Lua e os 5 planetas que são visíveis a olho nu, não tão fácil assim, né? Mas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, eles foram associados a deuses específicos no panteão ali, né? Da Mesopotâmia, né? E depois da Grécia. E cada um desses deuses, eles tinham seus próprios atributos e áreas de atuação específica, né? Áreas de influência, campos de influência. Eventos que aconteciam no céu, por exemplo, eclipse, surgimento de cometa, eles eram interpretados como presságios ou mensagens divinas que muitas das vezes eram relacionados a eventos terrenos,
como guerra, fome ou destino de reis e impérios. A astrologia, lá na Mesopotâmia, ela era, portanto, inicialmente, uma prática voltada para a previsão de assuntos de estado, do estado que o mundo se encontrava e do coletivo, dos seres humanos como um povo só, né? Ou seja, aconteceu alguma coisa esquisita no céu, isso quer dizer alguma coisa. Aí estourava alguma guerra, aquele negócio então tem relação com isso que está acontecendo aqui. E aí o tempo foi passando, o Império Grego, né, o Romano Grego, conquistou praticamente o mundo inteiro. E aí surgiram os filósofos, pensadores e tudo mais. E na Grécia Antiga foi quando a astrologia começou a se deslocar do coletivo, né? O universo impacta no mundo aqui embaixo. Mas mudou dessa ideia geral para uma ideia um pouco mais individual. Se acreditava que a configuração do céu, no momento que a pessoa nascia, a posição dos planetas, quando eu nasci estava aquela constelação mostrando, aquelas estrelas e tudo mais. Acreditava que quando você nascia, tirava um print da configuração do céu e aquilo determinava o seu temperamento, o seu caráter, os talentos que você ia ter e o seu destino. Qual que é o nome disso? Parece com o quê? Signos que fazem parte de um horóscopo, isso aí. E aí, e é algo que me deixa curioso, que a gente consegue ver hoje, infelizmente, alguns crentes que na bio do Instagram colocam lá, cristão, pai, fulano de tal, touro. Né? Com ascendência em não sei o que lá. Né? A gente fica bravo com um negócio desse. Ou quando não está na bio, é uma irmã que posta uma foto, na maioria das vezes com uma roupa bem sensual, um versículo bíblico, ou então a previsão do seu signo do dia. Eu não preciso falar o quão ridículo isso é e quão contrário à palavra isso é. Né? Com o passar do tempo, essa ideia dessa influência dos astros de maneira individual também, começou no coletivo, passou para o individual. Hoje a gente conhece como horóscopo. Com o passar do tempo, isso caiu em declínio. Né? Essas crenças perderam o seu crédito, né? Mas nunca caiu de fato no esquecimento. E um dos sentidos práticos que vem a ser influência era o que, na época, né, onde se convencionou isso, era chamado de emanações físicas. Né? Isso propunha que os corpos celestes eles emitiam emanações ou raios invisíveis que afetavam diretamente a Terra e os seus habitantes. Isso é bobagem. Né? Isso não existe. Embora algumas coisas do universo influenciem algumas coisas do nosso mundo, do nosso planeta, literalmente falando. O que eu quero dizer com isso? Dependendo da fase da Lua, muda a maré. Certo? Dependendo da proximidade que a Lua está do planeta, influencia a maré. Isso quer dizer que os deuses... Não. Isso é ciência. Campo magnético que influencia ali a densidade da água e tudo mais. Isso é ciência. Não tem nada a ver com esoterismo. Amém, irmãos? Então, resumindo, originalmente, influência é uma força externa que age sobre algo ou alguém e altera, determina o seu funcionamento ou o seu comportamento. Eu gosto muito desse mundo de fitness, vamos dizer assim, embora eu não tenha nada de fitness. Mas é comum você ver pessoas que entram nessa de academia, malhar e tudo mais, seguir padrões de pessoas que estão em evidência. Às vezes o cara raspa a cabeça, você vê que o cara raspa a cabeça. Agora aí o fisiculturista Ramon Dino, ele ganhou o Mr. Olímpia, né? E um monte de gente que tatuou o nome do cara, tatuou a pose dele, né, e tatuou o troféu dele.
e começa a seguir, vestir as mesmas roupas. Agora está na moda usar aquelas camisas oversized, né? Que às vezes o seu shape nem está muito legal, mas a camisa é larga e parece que você está escondendo ali um monstrão, né? Nada disso. E tantos outros maneiras de influência que a gente vê. Um artista que você gosta muito, você começa, às vezes, sem perceber, copiar o jeito que ele se veste, a cor do cabelo que ele pintou, o penteado. Isso tudo é influência. Mas beleza, falei da Mesopotâmia, falei de horóscopo. E daí? O que isso tem a ver com a gente? Eu queria fazer algumas relações ou estabelecer alguns contrastes aqui para a gente entrar de fato no que a gente tem que tratar hoje. E o primeiro contraste é a influência astral com a soberania divina. Lá na Mesopotâmia, a partir dali, acreditavam que o que acontecia no espaço determinava, isso é o que a gente chama de determinismo, né? E aquilo que era determinado era incapaz de você mudar. Olhando à luz da Bíblia, tem algo que se assemelha a isso? Eu já dei o spoiler aqui. A soberania divina. Deus tem decretos muito bem estabelecidos, leis universais, que são imutáveis. Deus, ele te criou, ele te planejou antes dele fundar o mundo. Antes dele falar o haja luz, ele já tinha planejado quem você seria, onde você moraria, com quem se casaria. Isso tudo está além da nossa capacidade de mudar. Mas isso quer dizer que eu não sou responsável por nada, eu sou mero fruto do acaso ou da soberania de Deus? Deus me fez, é o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, Deus me fez assim, vou morrer assim. Será que não há, da minha parte, alguma responsabilidade sobre as escolhas que eu tomo, ou é tudo culpa de Deus? Eu me converti, foi Deus. E foi mesmo. Eu me desviei e caí em pecado, mas Deus é soberano, né? Ele determinou tudo, então o problema não é meu, é de Deus. Eu caí porque Deus me fez cair em última análise. É verdade? Claro que não. Nós cremos que Deus é soberano e, ao mesmo tempo, nós somos responsáveis. E provando que Deus é soberano, onde a gente vê isso? Não precisa abrir, eu vou citar, Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Todo mundo pertence a Deus. Ele fez tudo e tudo é dele e para ele. Salmo 115, 3. O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Deus não tem que dar satisfação a ninguém. Ele é soberano e enquanto lá, por um lado, na Mesopotâmia, a humanidade ignorava que existia um Deus único como responsável por todas as coisas, mas ao mesmo tempo buscava sentido para a existência e propósito, mesmo negando o Deus Criador, né? Por outro lado, nós encontramos esse exato sentido que eles buscavam na palavra revelada de Deus, que são as Escrituras. O sentido que eles buscavam, o que será que determina a vida, determina as estações? É o Deus Criador. Ele não é o Deus que está no espaço, ele é o Deus que está para além do espaço, pois ele criou o espaço. É algo muito mais além. E nós temos esse Criador, esse Deus transcendente, como nosso Pai, que se aproximou de nós através de Jesus Cristo e se revelou para nós de uma maneira que nós possamos compreender. Porque se Deus se manifestasse para nós da maneira que Ele é, fora de Cristo, é impossível. Moisés viu Deus de costa e quase morreu e saiu de lá com o rosto brilhando, né? O povo, pelo amor de Deus, não cobre essa cara aí, Moisés, porque não dá não. Então, Deus se revelou em face humana através de Cristo para nós. E eu sei que vocês creem nisso também. Agora, mais um contraste. O misticismo pagão, que foi depois colocado em descrédito, porque com o avanço da ciência, algumas coisas foram entendidas, até mesmo o estudo do próprio espaço, que ele é mais vasto do que se imaginava. Existem muitos, milhares de outros planetas e estrelas.
isso era misticismo, a maneira como que eles lidavam com isso, eram deuses e não simplesmente astros criados por um Deus para estarem ali e cumprirem um papel de quê? Por que você acha que Deus criou o sol? Por que você acha que Deus criou uma flor que nasce em um lugar específico onde ninguém nunca nem foi? Porque Deus criou o mundo para Ele mesmo, para a glória dele mesmo. Existe uma flor bonita que ninguém nunca conheceu em um determinado lugar do mundo, que ninguém nunca viu, e como que ela glorifica a Deus? Deus vê a flor. Ele não precisa de ninguém para ser glorificado. Ele criou para Ele mesmo, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é autossuficiente. Deus não estava entediado na eternidade. Eu vou arrumar um problema para mim, eu vou criar um mundo com gente que vai se desviar. Deus tem um plano. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E esse é o ponto que eu queria que a gente partisse. Deus é soberano e isso influencia tudo. O fato de Deus ser soberano elimina a nossa responsabilidade? A gente já sabe que não. A nossa responsabilidade se encontra em gerenciar, administrar quem somos, o que temos e o que fazemos, considerando que a gente age de maneira livre dentro dos limites da lei e da vontade de Deus. E seguindo essa premissa, dentro do tópico de liderança, eu quero destacar biblicamente 2 tipos de liderança aqui. Eu quero que você preste muita atenção. O primeiro deles é o mais importante. Porque sem o primeiro, você não vai ter o segundo. E qual é o primeiro? Autoliderança. Que é a capacidade de liderar a si mesmo. Eu tenho 3 textos aqui. Vou pedir para a gente abrir um deles e eu vou pedir para alguém ler com a voz bem forte. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5. Alguém? Bem forte. Tem Tessalonicenses na Bíblia de vocês aí, gente? Eu vou apontar para alguém, hein? Vou apontar para alguém aqui para ler. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5. Amém. Obviamente, Paulo aqui está falando de um assunto muito específico, que é imoralidade sexual. E o que ele fala é que cada um saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. É seu dever controlar o seu corpo e os seus desejos. Isso é um dos aspectos da autoliderança. Dominar os seus impulsos. Não é viver igual um animal, igual alguém que não tem o Espírito Santo morando dentro dele, fazendo o que dá na telha. Né? Como vai dizer em Efésios, escravo dos prazeres e dos pensamentos. O crente não é escravo dos prazeres, ele tem um outro Senhor agora. Amém? O segundo texto, deixa que eu leio aqui, o segundo dos 2, né? 1 Timóteo 4,16. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Então, Paulo instruindo Timóteo aqui, falando, ei, cuida de você mesmo e do ensino que você aprendeu. Ele tem que fazer diferença em você primeiro. E quando isso acontecer, isso vai te dar segurança da sua salvação, e então, você falando disso que aprendeu, vai transmitir também segurança para quem te ouve. Ou seja, você não pode ser útil para os outros, aquilo que você sabe não vai ser útil para os outros, se aquilo não for primeiro verdade aplicada em você mesmo.
terceiro e último tópico aqui desse ponto é Jeremias 15, 19. Eu vou ler aqui em uma tradução que é a NVT, Nova Versão Transformadora, que usa uma linguagem um pouquinho mais comum, uma maneira de expor os versículos de maneira mais pausada. Eu achei interessante porque nesse texto eu encontrei a palavra que a gente está estudando agora. Jeremias 15, 19. Assim diz o Senhor, Deus falando para Jeremias aqui, né? Se voltar para mim, eu restaurarei, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor, em vez de palavras inúteis, será o meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que o influenciem. Aqui é aquele texto famoso de Jeremias que fala, se você aprender a separar o precioso do vil, aquilo que é santo, separar do profano, então você vai ser a minha boca, você vai ser o meu porta-voz. E aí nas traduções mais comuns fala, eles quando te ouvirem passarão para o seu lado, mas você não passará para o lado deles. E aqui nessa versão NVT, eles usam essa palavra, você os influenciará, mas não deixará que o influenciem. Irmãos, eu tenho uma pausa dentro desse primeiro ponto, que é o seguinte. A gente acha muito bonito quando isso, de certa forma, é romantizado, é o fato de ser usado por Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu, na minha adolescência, eu orava muito assim, Deus me usa, me usa, me usa. Qual que é o grande ápice de ser usado por Deus muitas das vezes? É uma máscara, é uma capa para a gente se sentir importante, para a gente ficar em evidência, para a gente ser visto, para a gente alimentar o nosso orgulho, o nosso ego. Mas por que essa ênfase em ser usado? Deus usou mula, Deus usou ímpio nos seus propósitos. Deus usa Satanás. O diabo é usado por Deus. Qual que é a grande coisa em ser usado por Deus? Deus usa o que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que quer. Voltando aqui, né? Sexta-feira a gente celebrou aí a Reforma Protestante, né? Quando Lutero pegou as 95 teses contra a Igreja Católica lá na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E Lutero, essa figura esquisita, mas necessária de alguns séculos atrás, ele falava que o diabo é um cachorro, esse cachorro está com uma coleira e essa coleira está na mão de Deus. O diabo faz só o que Deus permite ele fazer para que sirva os propósitos dele mesmo. Você lembra da história de Jó? Satanás, você pode fazer isso, isso e isso, mas não faz isso, isso e isso. E ele não fez. Então, preocupe menos com o diabo. O inimigo se levantou. Deus está no controle, Deus é soberano, a gente já falou disso aqui. O diabo pode querer fazer o que ele quiser, mas nada vai além do que Deus permite ele fazer. Deus usa o diabo para a nossa santificação, sabia disso? Nossa, mas é mesmo, é claro. Abacuque não entendeu o fato de quando Deus revelou para ele que ele ia usar uma nação completamente ímpia, violenta, sangue no olho, para trazer correção e disciplina para o povo dele que tinha se desviado. Ele falou assim, não, ninguém vai acreditar nisso não, Deus. Ele, relaxa, o meu justo viverá pela fé. E aí ele escreve aquele texto que está lá no finalzinho de Abacuque. Por mais que eu não entenda, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, o quê? Eu me alegrarei, porque Deus sabe o que faz, Ele é soberano e Ele usa o que quer, quando quer, da maneira que quer. Então, a gente não tem que se preocupar em ser usado por Deus. Qual que deve ser a nossa preocupação? E por que isso? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, na verdade. Eu descobri, com o passar do tempo, eu estou
eu sirvo na igreja desde 14 anos. Então já vi muita coisa acontecer, porque desde 14 anos eu já estive envolvido no ministério ali, e eu vi muito dos bastidores do que acontecia. E puramente pela graça de Deus eu não me desviei. Foi Deus que me preservou mesmo, porque eu já vi de tudo que você imaginar. Um caso. Eu já vi uma vez que tinham falado de uma conferência que teria na igreja, trariam uma pessoa que tinha um dom de cura. Beleza, até aí tudo bem. Os dons são dados por Deus, né? Só que em um fim de um desses cultos, dessa sequência de cultos, eu fui um dos últimos a ir embora. E num cantinho escuro do hall da igreja, não me viram. E eu vi o cara, o do dom da cura, combinando com uma pessoa que não era aleijada a ficar sentada no próximo culto e na hora que ele falasse, ela se levantasse. E mais coisas, tiveram várias coisas absurdas. E por que isso acontece? Eu descobri, vendo essa e várias outras coisas, de que é completamente possível você ser um ótimo líder, mas um péssimo cristão. Isso é muito perigoso. É perigoso porque se você peca uma vez... Deixa eu dar um exemplo. Você serve no louvor, você toca ou você canta. E aí você cometeu um pecado deliberadamente, imoralidade sexual. Aí você imagina o que for dentro desse universo. Aí você pecou no domingo de manhã e você vem domingo à noite para tocar ou para cantar. Aí a irmã da revelação não fala nada. Não acontece nada de esquisito no culto. Aí você fala, uai. Ok. Aí na próxima semana, durante a semana, você continua cometendo o mesmo pecado. Aí você vem servir de novo no culto. Não acontece nada. Aí você fala, talvez então esse pecado não é lá grandes coisas. Tá tudo bem. E à medida que o tempo passa, usando o texto bíblico, né? O seu coração endurece. O pecado te engana, endurece o seu coração. Até que o pai, na verdade, não estava fazendo nada para te dar tempo para se arrepender. Mas você usou o tempo que ele estava te dando por misericórdia e usou para pecar mais. E aí, se você é um crente genuíno, que foi regenerado, só está agindo como uma criança rebelde, e você tem um pai, no fim das contas, o seu pai vai lá e te disciplina. Muitas das vezes usando o próprio diabo, te envergonha, mas não é para te destruir, é para te trazer de volta, é para quebrar o seu orgulho, para amolecer de novo o seu coração. Ou, se você não é um crente genuíno, se você é só um impostor na igreja, que acha que pode servir, você tem a vida dualista, né? Na igreja eu sou uma coisa, lá fora eu posso ser outra e está tudo bem. Eu posso fazer isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você não é um crente genuíno, se você não foi regenerado, aí o que você vai encontrar é o juízo de Deus. Ele vai cair sobre você. Mas da mesma forma, o tempo que Deus te deu era para você ter se arrependido. E você não usou esse tempo para isso. Se você é só um impostor, um hipócrita, ou melhor, um ator na igreja, não se iluda. Deus é justo. E a diferença é que alguns pecados demoram mais a vir à tona. E a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa servir e ser líderes com temor disso tudo. Eu sei que isso é duro, mas é para o nosso bem. Deus usa diversas situações para nos chamar a atenção e nos levar ao arrependimento. E a palavra que a palavra usa, e Jesus usou várias vezes, hipócritas, em grego é a mesma palavra usada para falar ator, atriz. Você está encenando uma coisa que você não é. Eu vou falar disso aqui daqui a pouco também. A verdadeira
Liderança, ela começa em si mesmo e depois em casa, depois na sociedade, na igreja e por assim vai. Começa num aspecto muito particular. Como disse no início, você não pode ser um líder para outros fora se você não for um líder para si mesmo dentro. Um governante de si mesmo. Sabe quando Deus cria o mundo, ele cria o homem e a mulher? O termo que Deus usa em hebraico para se referir que o homem seria dominador da terra, a palavra que ele usa é Elohim. Mas Elohim não é uma palavra que fala sobre Deus? Também. É como se fosse um Elohim com um E minúsculo. Não era assim no hebraico, mas para a gente entender de acordo com o nosso português. Você foi criado para ser um governante em escala menor, para representar alguém que é o governante supremo. E se você não governa a si mesmo, como que você vai governar os outros? Para usar a linguagem de Paulo para Timóteo, quando ele dá ali as credenciais para alguém que quer ser um supervisor na obra de Deus, né? Ele fala, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Episcopado é supervisionar, né? Ser alguém que cuida do rebanho de Deus. Quais são um dos critérios? Que saiba governar bem a sua própria casa. Porque se você não governar bem a sua casa, como que você vai governar a igreja de Deus? Eu queria fazer uma pergunta aqui para os pais. Quantos dos homens que tem aqui que são pais? Amém. O segundo ponto de se autoliderar é liderar em casa. E eu quero te fazer uma pergunta. Os seus filhos e a sua esposa já te viram orando? Com qual frequência eles te veem orando? Isso faz muita diferença. Os seus filhos ou a sua esposa te veem pedindo perdão para eles? Ou o seu filho vê você pedindo perdão para a sua esposa quando você é impaciente, quando você é bruto, quando você é mau, enfim, né? Quando você peca contra eles? Porque isso acontece muitas das vezes, a gente quer viver a graça de Deus dentro da igreja, mas dentro de casa a gente vive a lei, né? Pecou, tem que morrer. E a lei de Deus exige isso, né? Perfeição. Pecou, tem que morrer. Só que a gente sabe como que o plano de Deus se desenrolou. Para o pecador, que é você, Deus mostrou misericórdia, te deu oportunidade de arrependimento, te fez de novo. Por que você não faz isso na sua própria casa? A gente sabe que o cabeça do lar, o homem, ele é o pastor da sua casa, ele é o pastor da sua família. Então, antes de querer ser pastor na igreja ou alguém de influência, seja uma influência na sua casa. Pais, homens, pastores, sacerdotes. Isso é importante, faz diferença. E hoje a gente sabe que a gente tem vivido uma crise de homens, uma crise de masculinidade, né? E hoje existem movimentos para tentar resgatar isso com uma maneira até, às vezes, desesperada, né? Vários homens aqui participaram do Legendários. E qual que é a proposta do Legendários? Devolver para a família um herói. Acho que esse é o lema, né? Alguém aqui fez o Legendários? Alguns, né? É um recurso para tentar conscientizar ainda. De alguma maneira, né? Então a liderança, homens e também mulheres, começa em casa. Deus não nos pediu para ser originais. Isso aqui pega a gente muito. Deus não pediu para nenhum de vocês serem inovadores, mas para sermos fiéis aos fundamentos e às bases que já foram reveladas para nós. Olha o que diz em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, procura se apresentar a Deus como alguém que foi aprovado por Ele. E aqui eu volto no tópico que eu falei um pouquinho antes. Não tenta focar tanto no fato de ser usado por Deus. Porque ser usado por Deus não é o mesmo de ser aprovado por Ele.
Deus pode usar homens absurdamente maus para propósitos genuínos, propósitos de Deus. Você lembra quando José encontrou com os irmãos dele no Egito? E os irmãos dele falaram, não, a gente tentou te matar. E estava assim, não, calma. Vocês tentaram me fazer o mal, mas Deus transformou esse mal em bem. Não foque tanto no fato de querer ser usado, mas no fato de ser aprovado por Deus. Porque é isso que faz a diferença no fim das contas. E esse que é aprovado é quem? É aquele que se apresenta diante de Deus e que não tem de que se envergonhar. Por quê? Porque ele sabe do que ele está falando, ele maneja bem a palavra da verdade. E um outro texto que me dá base para isso também, me reforça, é Oséias 4:6, famoso versículo que a gente usa com muita frequência. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E aí eu quero te perguntar, você que quer ser líder, você que quer servir de maneira influente na sua casa, na igreja, na sociedade, no trabalho, na faculdade, você já leu sua Bíblia? Toda. Eu aprendi que 2 palavras devem seguir a nossa leitura bíblica. Toda e sempre. Comecei em Gênesis, terminei em Apocalipse. O que eu faço? De novo, Gênesis, Apocalipse. Quantas pessoas a gente tem aqui com menos de 20 anos? Levanta a mão, deixa eu ver. Menos de 20. Tem muitos jovens aqui. Quantos com menos de 25, então? Leiam a sua Bíblia. Leiam a sua Bíblia. Você precisa, como Paulo fala em Atos 20 e 27, você precisa conhecer todo o conselho de Deus, todo o plano de Deus. E você só vai conhecer se você sentar sozinho e ler a sua Bíblia. Deixa de lado um pouquinho o café com Deus Pai. Pouquíssimas coisas ali são aproveitadas. É raso. E você não precisa de um oceano de 2 centímetros de profundidade. É melhor você ter um poço de 30, 50 metros num espaço de 50 centímetros quadrados do que saber de um monte de coisa de maneira superficial. Gente, por favor, pelo amor de Deus, leia a sua Bíblia. O único jeito de você não ser enganado por falsos mestres, por falsas doutrinas, é se você pessoalmente conhecer o que está escrito. Participei de uma cerimônia de recebimento de novos membros em uma igreja presbiteriana lá em BH. E a minha irmã era uma desses novos membros. E aí algo me marcou muito no dia que teve essa cerimônia, que foi o seguinte. O pastor fazia algumas perguntas para os membros, e uma das coisas que ele falava e pedia para o pessoal responder é: vocês prometem servir a essa igreja com fidelidade, tal. Aí eles respondiam, sim. Aí uma das coisas que ele falou foi o seguinte: vocês prometem se manter fiéis ao ensino dessa igreja, enquanto essa igreja se manter fiel ao ensino das Escrituras? Todo mundo respondeu sim. Mas aí eu te pergunto, como que essas pessoas podem responder isso se elas não conhecerem para elas mesmas, para poder julgar e falar, ei, isso aí está fora? E tomar a decisão de continuar ou não ali. O único jeito disso acontecer é se elas, pessoalmente, tiverem uma vida de devoção e conhecer a própria Bíblia. Concordam comigo, irmãos? E isso é para o seu bem e para o bem dos outros. Quando você conhece a Bíblia, ela impacta você e impacta os outros também. Já estou terminando. Tá, Toninho? Estou terminando. Eu acho que eu avancei um pouquinho, mas me perdoem. O segundo aspecto de liderança, saindo do tópico de autoliderar a si mesmo, é o que eu chamei aqui no meu escopo de liderança como ministério, ou liderança como vocação. Não é, isso é além da autoliderança, que é a obrigação de todo crente, mas isso se aplica de uma maneira mais enfática de Deus. Olha, eu te chamei para ser reticências. Te chamei para ser um missionário, um evangelista, um mestre, um pastor, um apóstolo.
isso é muito pessoal. Nem todos têm uma vocação específica. Saiba disso. E tudo bem, tá? Você não deixa de ser você não é menos importante por causa disso. Nem todos vão ser pastores de uma congregação. Deus vai te usar em esferas específicas, mas em alguns momentos, para algumas pessoas, Ele dá capacidade. E entenda, muitas das vezes a capacidade é uma força para poder sofrer mais um pouquinho do que os demais. Porque quanto maior a responsabilidade, maior a responsabilidade. Quanto maior a chamada, né, maior a responsabilidade. É quase igual o tio do Peter Parker falou para ele, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Homem-Aranha aí. E, como eu falei no início, aquele que Deus mais usa, mais Ele esmaga. Talvez você almeje ser um pastor, ter uma igreja, pastorear um grupo de pessoas. Você está preparado para ser esmagado? Azeite só sai da azeitona depois que ela passa na prensa, né? E na maioria das vezes é doloroso, mas vale a pena. Liderança como vocação. Perdi meu texto. Pronto, achei. Talvez você está assim, pô, beleza, me autolidero, faço meu discipulado, leio a minha Bíblia, mas eu não sei o que eu vou fazer na igreja. Uma frase me ajudou demais quando eu era adolescente. Se você não serve para servir, você não serve para nada. Ou seja, sirva. Como? Do jeito que você puder. Se você não sabe qual é o seu dever, faça aquilo. Não, eu errei a frase. Enquanto você não sabe o que fazer, faça o que é o seu dever. Deus chamou você para quê? Para ser servo. No fim das contas, o líder é o quê? Um servo. E só isso. O pastor de uma igreja, ele é o quê? O CEO da igreja? Não. Ele é o servo da igreja. Ele está ali para servir a congregação, gastar a vida dele para que vocês sejam edificados. É por isso que ele merece honra. Porque a maioria das vezes ele é o que mais sofre. E Deus deu ele essa graça. Talvez para você não. Lá em Mateus 20, 25, o pessoal estava discutindo, os discípulos, olha, eu quero ser grande, eu quero ter um nome alto, eu quero ser importante no reino de Deus. Aí Jesus fala assim, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, ministério não é plano de carreira. Não existe isso. Igreja não é empresa. Você não começa como um estagiário, lavando o banheiro, varrendo o chão, depois passa para a introdução, serve lá no estacionamento, aí você vira um obreiro. Não existe isso. Ministério não é plano de carreira. Pastor não é o cargo máximo da empresa. Muito pelo contrário. É serviço. É diminuir, deixar de lado tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que é importante, para considerar o outro, mais importante. E você dedicar a sua vida como Cristo. É o que ele falou aqui dele mesmo, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui eu quero voltar no texto que eu comecei, que é Tiago 3, verso 1. Não queiram muitos de vós serem mestres. E aqui o motivo de falar isso é levar você a pensar. Calcule e tome a decisão de realmente querer ser um líder. Não é para você falar,
é muito caro, custa muito, não quero. Vale a pena, tá? Vale a pena. Nós temos recompensas por causa disso. Recompensas eternas que vão durar para sempre. E no fim das contas, a minha oração é que você opte por falar sim para a escola de líderes. Chame mais pessoas que não estão aqui por motivos variados. E eu quero encerrar com mais uma reflexão. Como eu disse, não tente inovar, e você vai ser tentado a inovar. E eu estou falando em inovar nos métodos, mas a inovar a mensagem. Você vai ser tentado a amaciar um pouquinho, a colocar o pé no freio para não falar uma coisa que talvez possa ofender. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Deus não te chamou para ser original, então não tente ser original. A mensagem que você tem que transmitir é antiga. A mensagem é a mesma há mais de 2000 anos. E a gente erra ainda por não conhecê-la. É por isso que eu falei para você ler sua Bíblia. E a gente erra não só por não conhecê-la, mas por não interpretá-la do jeito certo. E muito mais por não saber aplicá-la do jeito certo. João 2,7. 1 João 2,7 diz o seguinte: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Qual é? Que vocês tiveram desde o princípio esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Fica no que você recebeu, da maneira simples que você recebeu, e propague aquilo que você recebeu do mesmo jeito. Não tente enfeitar o evangelho. Não tente enfeitar a cruz. Ela causa desconforto mesmo. Mas é só nela que você pode encontrar alívio. Só nela. Então pregue Cristo e Cristo crucificado. Tá, mas se eu não tenho que inovar, eu tenho que falar a mesma mensagem? Eu não posso nem pelo menos tentar ser autêntico? Falar de um jeito que ninguém nunca falou? Depende. Você foi chamado a falar de um novo jeito, a dar uma roupagem nova para o que Deus revelou? E aqui eu quero encerrar com essa reflexão. Em terra de originais, em terra de gente que quer ser autêntica, Deus nos chama a sermos imitadores. Imitadores dos antigos, que foram fiéis à mensagem, imitadores da fé, imitadores da confiança que eles possuíam na verdade que já tinha sido revelada. Não tem nada novo, especial para você. Deus não tem um plano especial, todo diferentinho para você. Deus tem um plano, na verdade, para você. Te matar. E te fazer de novo. Para que então você esteja habilitado a falar o que Ele quer que você fala. Calcule o custo e fale sim no final. E eu quero encerrar com o texto de 1 Coríntios 10, 31. Eu vou até o capítulo 11, verso 1. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Se não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. O que significa ser imitador de Cristo? Não procurar o seu próprio interesse, mas o de todos. Não tentar agradar a todos, mudando a mensagem, mas entendendo o estágio que cada um está e pregando o que tem que ser pregado integralmente para que eles sejam salvos, na intenção de ser salvo. Amém? Ellen, obrigado, irmãos, por essa oportunidade. Eu espero que tenha sido útil. Bom dia para quem eu ainda não vi. Mas nós vamos falar sobre o potencial que existe dentro de cada um de nós. Como desenvolver esse potencial em nome de Jesus. Ok? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 25.
Vou ler rapidamente esse texto, é um texto conhecido. Então vamos lá, a partir do verso 14, Mateus 25, estou certo? Mateus 25, dá para colocar aí, Dudu? Se a gente tiver alguém aqui sem Bíblia, ok. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeias e ajuntas onde não espalha, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeia, onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor, essa é a tua palavra, e nós nos colocamos à disposição do teu Espírito para ministrá-la ao teu povo. O Senhor conhece as minhas imperfeições, o Senhor conhece as minhas debilidades, mas mediante tudo isso me usa como um vaso de barro que carrega algo precioso. Que a tua glória seja revelada através da minha vida, da ministração desta palavra, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pense comigo aqui, um dia você recebe uma ligação do nada, número desconhecido, tem gente que não atende número desconhecido, né? Mas nesse dia você resolveu atender essa ligação. E aí, de repente, do outro lado da linha, alguém diz a você: ó, um parente muito antigo seu, muito distante seu, faleceu e deixou para você um terreno. Qual seria a sua reação? Oh, glória. E aí, você vai se inteira da situação, vê a questão das documentações e você ganha um terreno. Uma área que parece simples, cheia de pedras, cheia de mato, cheia de poeira. À primeira vista, uma coisa que não tem muito valor. Mas quando, num belo dia, você decide visitar essa terra, o ancião morador ali das redondezas se dirige a você e diz assim: ali embaixo, na parte sul do teu terreno, tem ouro escondido. Eita. E aí você se anima, você compra uma pá, uma enxada e começa a cavar, e depois de alguns dias você começa a encontrar alguns fragmentos de ouro. A coisa está melhorando. Alguns fragmentos dourados misturados com a terra. E aí seu coração se enche de esperança. Mas o trabalho é duro, o sol é quente, o chão é firme. E o ouro, ele parece estar cada vez mais profundo. E depois de muito esforço e pouco resultado, surge uma mineradora. E os engenheiros que trabalhavam para aquela mineradora, eles se dirigem a você da seguinte forma: olha só, nós sabemos que existe ouro no seu terreno.
e nós estamos dispostos a comprar o seu terreno. Então, você se colocando no lugar dessa pessoa, essa mineradora faz a seguinte proposta para você: eu compro o seu terreno por $200 mil. 200 o quê? Mil? Eu não falei real não, velho. Falei dólar. $200 mil. E a primeira coisa que talvez venha à sua mente é: rapaz, esse dinheirinho vai resolver alguma coisa. Né? Vai me ajudar a pagar aí talvez a conta da água que está vencida, da luz que está vencida, a Netflix que foi cancelada. $200 mil ajuda muito em alguma coisa. E aquela proposta, ela fica ecoando na sua mente e você fica sem saber o que fazer. Mas aquele jovem pensou bem na proposta da mineradora, ficou dividido inicialmente, pensou realmente o dinheiro é bom, mas algo dentro dele dizia assim: tem alguma coisa aí. Tem algo mais que você não sabe nessa história. E ao invés de vender, ele então decide segurar. Não aceitar de imediato a proposta. Ele decide estudar sobre o tema, sobre mineração. Então ele começa a ler livros, fazer cursos, ele conversa com especialistas, ele se prepara para explorar o seu terreno, para explorar aquela área. E depois de um ano, olha só, um ano, ele abriu mão daquela proposta, foi se preparar, e depois de um ano, ele volta para o terreno, cava com sabedoria, com métodos, cava com paciência, e de repente, ele descobre uma mina inteira dentro do seu terreno. Uma mina que agora já estava avaliada em $10 milhões. Imagina se isso acontecesse com você. Você poderia pensar assim: nossa, a primeira proposta resolveria muitas coisas. E se tivesse aceitado, você jamais saberia o que poderia vir se você tivesse feito o que esse homem fez, o que esse rapaz fez. O que eu estou querendo dizer com isso? É exatamente assim que acontece na vida da maioria das pessoas. A maioria das pessoas se contentaria com os $200 mil. É um valor que vem cedo, que vem mais cedo, que vem mais rápido. E nós temos a tendência, no mundo do imediatismo, de querer as coisas do nosso tempo e do nosso jeito. Então, elas vendem mais cedo, elas desistem mais cedo, elas aceitam menos do que aquilo que Deus planejou, porque elas não querem ter o trabalho do preparo. Essa história, na verdade, é uma metáfora daquilo que Deus já colocou dentro de você. Cada um de nós aqui recebeu de Deus um terreno, que é a sua vida, a sua mente, o seu coração, os seus dons, os seus talentos. E dentro disso tudo, dentro desse terreno, há um tesouro espiritual, há um potencial extraordinário, há uma graça, há um dom. E tudo isso Deus depositou dentro de você. Se você tiver dificuldade de aceitar quão precioso é aquilo que Deus colocou dentro de você, começa com o livro de Gênesis. Ele soprou para que você tivesse vida. Você tem um sopro de Deus. Se eu olhar aqui para o dicionário da língua portuguesa, procurando aqui sobre potencial, o que significa o potencial? Ter potencial, carregar um potencial. A definição é: existe algo apenas como possibilidade ou faculdade, não como realidade. É algo que existe, que está ali guardado, mas ainda não existe, não foi posto
em execução. Não está sendo utilizado. Portanto, não temos como manifestar o potencial se nós não tivermos uma forma definida de manifestar o potencial. Quando você vai para uma obra, você vê uma betoneira ali girando o concreto, existe um potencial extraordinário no concreto. Está ali, está girando. Mas se ficar só ali, resolve o problema de alguém? Resolve o problema da casa que precisa ser levantada? Não resolve. O concreto precisa sair da máquina e entrar numa forma, para que nessa forma, que pode ser a forma de um pilar, que pode ser a forma de uma viga de sustentação, que pode ser um contrapiso, então você dá forma a algo que era uma matéria somente com potencial. Pensa comigo também numa semente de mangueira. Dentro dela existe todo o potencial para se tornar uma grande árvore frutífera, alta, frondosa, cheia de sombra, de frutos. Mas enquanto ela estiver guardada, enquanto as sementes estiverem guardadas dentro de uma gaveta, ela não é uma mangueira frutífera. É apenas uma possibilidade. E o potencial está ali. Mas esse potencial ele ainda não se transformou numa realidade. Então, uma das razões pelas quais muitos nunca veem se manifestar em sua vida aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia diz que nós podemos ser, é porque nunca agimos no sentido de fazer com que essa semente germine. E se ela não germina, ela não brotará, ela não florescerá, ela não dará frutos. O fato é que eu e você estamos repletos de potencial. Você já parou para pensar que Deus colocou dentro de você algo ou coisas que te fazem absolutamente único? Você não é um acidente, você é um projeto intencional de Deus. Amém? Você foi desenhado por Deus. A Bíblia diz em Gênesis 2:7 que o Senhor formou o homem do pó e soprou nas narinas dele o fôlego da vida. Quando Deus soprou em Adão, ele não apenas lhe deu vida, ele colocou dentro dele parte de sua própria essência. Então, no seu corpo, na sua constituição, existe parte de Deus, parte da essência de Deus. Mas além do fôlego, Deus também lhe deu dons, lhe deu talentos, lhe deu uma sensibilidade especial para uma determinada área. E tudo isso são sementes plantadas do céu na minha vida e na sua vida. E como cristãos, nós recebemos também algo que é extraordinário. A Bíblia diz que eu e você temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que eu e você temos dentro de nós a mente mais extraordinária que já pisou nessa terra. Você consegue imaginar a grandeza disso? Deus colocou algo muito precioso dentro de você. Cada pessoa tem um potencial para se tornar excelente em alguma coisa. Uma ótima esposa. Os pais têm o potencial para se tornarem ótimos pais, ótimos líderes, ótimos profissionais, ótimos esposos, como eu disse, ótimas esposas. Mas para isso, nós precisamos desenvolver os potenciais que estão dentro de nós. Alguém aqui tem um projeto em mente, que já está na sua mente há algum tempo, mas nunca saiu da sua mente? Queria que você levantasse a mão, e eu vou ser o primeiro a levantar. Eu tenho projetos que estão na minha mente há algum tempo, mas nunca saíram. Levanta a mão bem alto. Olha só, pode baixar. Enquanto está na sua mente, é uma semente que tem um potencial. E que pode se tornar, quando posta em prática, quando desenvolvida, uma grande obra, um grande projeto,
impactar muitas vidas. O que a gente precisa fazer então, Antônio? A gente precisa desenvolver o potencial que existe dentro de nós. E olhando para a língua portuguesa mais uma vez, o dicionário da língua portuguesa, eu fui atrás do que seria desenvolver. E a ilustração que eu tenho aqui é tirar o que envolve ou cobre, desembrulhar, fazer crescer, tornar-se maior, mais forte, mais volumoso, conduzir ou caminhar para um estágio mais avançado ou eficaz, fazer progredir. Se você me dá uma bala, e eu pego essa bala e guardo no bolso, eu estou com algo que tem um potencial. Mas enquanto eu não desembrulhar e ter o trabalho de botar na boca, esse potencial fica, dentro do bolso. Como assim, Antônio? Se você me der uma bala e eu desembrulhar e colocar na minha boca, eu estou usando para o propósito para o qual aquela bala foi criada. De repente, para melhorar o meu hálito. Então, quando eu faço isso, aquela bala estou cumprindo o propósito para o qual ela foi criada. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então, desenvolver é isso. Desenvolver é desembrulhar. Desenvolver é colocar para fora. Desenvolver é dar o primeiro passo para que aquilo que está somente no plano da mente, das ideias, comece a se materializar. O potencial que temos é algo grandioso, mas não terá nenhum valor se não lhe dermos uma forma, uma expressão definida para que nós mesmos e outros nos beneficiemos dela. Resumindo, o potencial só não basta. O potencial é como uma semente. Existe dentro de você como possibilidade, mas precisa ser cultivado, regado, cuidado e desenvolvido até se tornar realidade. Deus nos deu dons, falo isso mais uma vez, nos deu talentos, mas muita coisa ainda está na forma bruta. E a proposta da escola de líderes é te ajudar a pegar essa coisa bruta e lapidar. Deus me disse algo, Deus ministrou algo de maneira muito especial ao meu coração. Que os filhos dele recebem ferramentas, que os filhos dele recebem habilidades, mas quem recebe essas ferramentas poderosas e não aprendem a usá-la, estragam a missão, ferem pessoas. O potencial é a resposta de Deus para algum problema na terra. E você é a ferramenta certa nas mãos certas, mas precisa ser afiada e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Há pessoas que estão esperando você dizer sim ao Senhor para a utilização dos seus dons. Há pessoas esperando o seu sim para serem tocadas, para serem abençoadas. Há dons que estão esperando o seu preparo, o seu desenvolvimento, para que outras pessoas sejam abençoadas. A Bíblia é clara em nos dizer que os dons não são para nós mesmos. Os dons são para o outro. Quando eu uso aquilo que Deus me deu, é para abençoar a sua vida. Quando eu começar a usar para mim mesmo, eu estou fugindo da proposta. Tem pessoas aqui que têm dons, que têm talentos, que têm habilidades, que têm aptidões, que têm coisas que Deus deu só para elas. Entra ano e sai ano. E fica uma lacuna em determinadas áreas da igreja. Porque essa pessoa decidiu pegar a semente e guardar. Então, se o primeiro passo é reconhecer que existe um potencial em mim,
O segundo é desenvolver. Eu preciso colocar isso para fora. E quando eu olho para a minha realidade, para o meu testemunho, eu penso que aquilo que Deus fez comigo foi interessante, porque quando nós saímos aqui de Juazeiro, em 2003, nós saímos com o propósito de estudar música no seminário. Mas durante o meu processo no seminário, Deus começou a inclinar o meu coração para o ministério da palavra. E eu comecei a ter consciência disso. Então eu entendi que a forma de desenvolver aquilo que Deus estava colocando no meu coração era me abrir, primeiramente aceitar, mas me abrir para as oportunidades. Deus vai lhe dar oportunidades de desenvolver o dom que há em você. Escola de líderes vai te ajudar nisso. Não é só a escola de líderes, mas a escola de líderes em si. Aquilo que vocês vão ouvir em cada módulo, em cada lição, serão oportunidades de Deus para desenvolver aquilo que é o seu potencial. As coisas, gente, elas não acontecem assim. A gente não pode pular etapas. Talvez a escola de líderes seja a primeira etapa e pareça ser a etapa dura. Nossa, domingo, o único dia que eu tenho para acordar mais tarde. Para alguns a realidade é essa. É o único dia que eu tenho para acordar mais tarde. É o único dia que eu tenho para agilizar as coisas de casa que eu não consigo agilizar no final de semana, durante a semana. É duro? Tem sacrifício? Tem. Mas no final, a pedra é lapidada e você consegue distinguir o que é ouro, o que é terra, e a mina vai aparecendo, e você no final vai dizer assim, como valeu a pena fazer essa escola de líderes. Você quer aproveitar a escola de líderes para desenvolver esses potenciais, o potencial que Deus colocou na sua vida, isso vai exigir de você humildade. Humildade para aprender coisas novas. Humildade para se submeter a alguém que talvez dentro da igreja não esteja na mesma patente que você. Como é que uma pessoa que chega agora já está me ensinando? Quer ter êxito na escola de líderes? Venha com humildade. Quem pensa que sabe tudo, parou de crescer. Venha com paciência. Paciência para esperar o tempo de Deus. Paciência para entender que amadurecimento não vem sem espera. Enquanto você espera, Deus está trabalhando em você. E venha com coragem. Coragem para continuar. Coragem para desenvolver algo que é difícil, mas que vai contribuir para o meu crescimento pessoal. Vou repetir as 3 coisas. Venha com humildade, venha com paciência e venha com coragem. Começou a desanimar no processo da escola de líderes? Humildade, paciência e coragem. Começou a vacilar os pés, até dificuldade para acordar mais cedo no domingo? Humildade, paciência e coragem. Alguém se levantou para questionar alguma coisa sobre a escola de líderes e começou a cochichar no seu ouvido algumas coisas não muito positivas sobre a escola? Humildade, paciência, coragem. A parábola dos 10 talentos que nós lemos no início, ali em Mateus 25, conta a história de um homem que distribuiu talentos a 3 servos. Um recebeu 5, outro recebeu 2, o outro recebeu 1 talento. Todos receberam algo. Todos nós aqui recebemos algo. Vira para a pessoa que está ao teu lado. Você recebeu algo. Só que somente 2 desenvolveram aquilo que receberam. 2. O terceiro servo, ele enterrou o talento. O terceiro servo, ele guardou a semente. O terceiro servo nunca desenvolveu o potencial que estava nele.
E a resposta do Senhor para ele foi: servo mau e negligente. Por que isso, Antônio? Porque Deus não se alegra com a vida daquele que guardou aquilo que recebeu. Deus se alegra com a vida daquele que multiplica aquilo que recebeu. Vocês têm dons, ideias, histórias, experiências. Tudo isso são talentos espirituais. Mas o que você vai fazer com esses talentos? Você vai enterrar por medo ou vai colocá-los em ação por meio da fé? Uma coisa é certa, eu lhe garanto, e aqui eu caminho para o fim. Deus não vai lhe pedir o que Ele não lhe deu. Deus não vai cobrar de você algo que Ele não te deu. Um talento que Ele não te deu. Um dom que Ele não te deu. Uma tarefa que Ele não te designou para fazer. Ah, Deus, mas eu estou aqui nessa tarefa, trabalhando, servindo ao Senhor. Mas foi aonde Deus te colocou para servir? Porque às vezes você pensa assim, poxa, mas aqui as pessoas estão sendo abençoadas, as pessoas... Meu irmão, se você já multiplica o que Deus lhe deu, glória a Deus. Mas tem lugares onde você chega que você multiplica, mas não multiplica no nível que poderia multiplicar se estivesse numa outra área. E talvez você só esteja aqui nessa área porque é mais confortável para você. Mas o Espírito Santo lá está lhe direcionando, a área que eu quero você trabalhando é essa aqui. E por isso eu queria desmistificar algo que foi um dos nossos maiores desafios na primeira escola de líderes. A ideia de que todos nós seríamos líderes. Líderes de célula. A primeira aula que vocês vão pegar vai desmistificar o que é ser líder. Liderar e influenciar. Mas criou-se uma ideia de que os líderes dessa casa todos deveriam ser direcionados para a liderança de célula. É como se você pegasse o concreto dentro da betoneira e dissesse assim, todo mundo vai ser pilar. E aí você prepara as formas. Só que o prédio não sobe porque o prédio precisa de vigas, que são como os pilares, só que na forma horizontal. Parte do concreto que está aqui girando precisa ser usado na laje, senão o prédio não sobe. Então eu queria deixar você tranquilo, deixa eu te dizer, você não vai fazer escola de líderes para se tornar líder de célula, não. Eu sei que vocês ficaram calados, mas eu sei também que algumas pessoas dentro de si pensaram assim, ainda bem. Tiraram esse fardo das minhas costas. Agora deixa eu dizer, algumas pessoas no início disseram, nunca serei líder de célula. E terminaram a escola de líderes com um chamado claro para liderar células. Dá um aplauso ao Senhor. Por quê? Porque nós trabalhamos com células. Nós precisamos nos organizar como igreja em células. É importantíssimo o teu trabalho de célula. Alguém me procura para tocar no louvor, eu digo assim, quem é teu líder? Como isso me ajuda? Porque eu não posso acompanhar todo mundo, mas o líder de célula diz assim, fulano é meu discípulo, está frequentando a célula, homem de Deus, mulher de Deus, está preparado. Pode chamar para o altar. Mas é importante salientar que nem todos serão chamados para a liderança de célula. Nós vamos ter aqui agora a área de ação social da igreja. São muitos projetos, queridos, que estão em andamento. O prefeito esteve aqui no domingo passado, na hora de ir embora, ele me procurou e disse assim, eu quero almoçar com vocês e quero ouvir os projetos de ação social que vocês têm aqui na igreja. E deixa eu lhe dizer, quem vai servir nesses ministérios? Quem vai servir nesses projetos? Eu?
eu estou caindo fora de trabalho, porque eu já tenho coisa demais. São vocês. O apóstolo falou aqui bem baixinho, eu também. Eu não estou dizendo que eu não vou servir não, queridos. É porque a gente já tem outras coisas para fazer. E eu não divido aquilo que Deus me mandou fazer com uma coisa que Deus está chamando a igreja para fazer. Quem vai assumir esses projetos são vocês. São os líderes. São as pessoas que Deus está levantando, adicionando maturidade, capacitando, equipando. Sabe por quê? Porque não pode ser qualquer pessoa na frente de ministério, na frente de projeto. Tem uma guerra, tem uma luta. A proposta da escola de líderes é te equipar para essa luta. São muitas áreas. Tem a dança, tem a introdução, que agora é Ministério de Acolhimento. Nossa, quando a gente vai estudar a fundo a responsabilidade do Ministério de Acolhimento, quanta coisa tem. Nós precisamos aprender a constranger em amor as pessoas desde o momento em que elas sobem no ônibus na casa delas até o último minuto quando o ônibus devolve elas. Ou quem não vem do ônibus, aqueles que entram no estacionamento, até do momento em que entram por aqueles portões, até o momento em que eles pegam o carro e saem daqui. Constranger em amor. Nós visitamos algumas igrejas nos Estados Unidos, que era uma loucura a forma como eles conseguem cativar a gente. Em algumas igrejas a gente dizia assim, não, a gente veio do Brasil, Brasil, come on. E mostrava um bocado de coisa, queria mostrar a estrutura da igreja, nos davam presentinhos, nos davam mimos, era a forma que eles tinham de dizer assim, amamos a sua presença aqui. E Deus está fazendo isso agora com o Ministério de Acolhimento. Quantos ministérios que durante esses anos trabalhavam de uma forma apática, sem resultados. E Deus está dizendo assim, agora é a hora. Porque vocês entraram na terra da promessa. Agora é a hora dos frutos começarem a surgir. Mas se a gente não desenvolver o que Deus colocou, se a gente não colocar a mão no bolso, tirar a semente, plantar a semente, regar a semente todos os dias, não vai acontecer nada. Nós vamos permanecer no mesmo patamar. A escola de líderes tem a ver com isso. Ela não é um curso, ela é um ambiente espiritual de lapidação. Um lugar onde Deus pega o potencial bruto que está dentro de você e começa a moldar, afiar e preparar para o propósito. Tudo que nós falamos até aqui. O terreno com aquela mina de ouro, o processo de desenvolvimento, o chamado vai estar diretamente ligado ao que nós estaremos ministrando nessa escola de líderes. Aqui é o lugar de afiar as ferramentas. Amém? E Deus está reunindo pessoas que carregam dons, sonhos e habilidades, mas que precisam aprender a usar da maneira certa. O Senhor está dizendo a mim e a você nesta manhã, este é o tempo de preparar as ferramentas. Se você crê, diga amém. Porque quem não se prepara, ou estraga a ferramenta, ou desiste no meio do caminho. Deus também está dizendo, é aqui que o Espírito Santo vai te sustentar e usar para a glória dele. Amém? Cada aula será uma escavação espiritual, cada tema um golpe de enxada, cada momento de oração, um tempo de afiar o fio da lâmina. Você vai descobrir dons que nunca sabia que tinha. Você vai descobrir habilidades e sensibilidades para algumas áreas que você pensava assim, nossa, eu já estou na igreja há tanto tempo e não sabia que Deus me deu uma sensibilidade especial para lidar com as pessoas que têm a deficiência na fala. E Deus está começando a gerar no meu coração o desejo de estudar Libras. Eu não sei o que é isso, mas está ficando cada vez mais forte dentro de mim. Eu preciso aprender, preciso me aperfeiçoar nisso, então eu vou buscar isso e de repente eu vou descobrir, nossa, a nossa igreja ainda não tem um trabalho estruturado nessa área. Eu estou falando de uma coisa, falando de uma coisinha só. Vocês vão descobrir essa sensibilidade especial
no decorrer desse processo. Amém? Vou caminhando para o fim. E agora é fim mesmo. Nós estamos vivendo um novo tempo. Deus está levantando uma geração que entende que liderar é servir e amar, como o Diego explanou muito bem. Que compreende que as reuniões da igreja, elas não são rotinas, mas pontos de encontro com a presença de Deus. E essa nova escola de líderes será esse ponto de encontro com a presença de Deus, com pessoas despertadas, cheias do Espírito e conscientes de quem elas são e do que elas carregam. Você é consciente do potencial que você carrega? Talvez hoje você tenha olhado para si mesmo e dito assim, nossa, eu não tenho tanto assim. Eu não tenho tudo isso que ele falou. Eu não sei se ele está falando isso para mim, mas a palavra do Espírito é, eu coloquei dentro de você o que é necessário, agora é hora de desenvolver. Tudo que Deus faz tem um propósito, e Ele te trouxe aqui, porque há ouro dentro de você que precisa ser descoberto. Você é a ferramenta nas mãos do Criador, e Ele quer te ensinar a usar essas ferramentas. Amém? Eu acho que nós precisamos pegar aquilo que ouvimos nesta manhã, processarmos e trazermos para a nossa realidade. Talvez, nessa manhã, Deus já tenha começado a despertar alguns aqui. Existem grandes chances dessa turma toda que está aqui não concluir o processo. Por algum motivo. E eu estou dizendo isso propositalmente para que você lembre, você teve a oportunidade. A igreja lhe deu a oportunidade de crescer. Se você se contenta com os cultos de domingo, ok, glória a Deus. Mas se você entende que pode ir além, se você entende que já pode receber um alimento mais sólido, eu quero te desafiar. Esteja aqui aos domingos e confronte qualquer pensamento contrário a esta ideia. Se você entende de fato que esse é um projeto de Deus para a sua igreja nesse tempo. Amém?